Olá, meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos vocês neste momento. Graças a Deus por mais esta grande, rica oportunidade que nós temos de estar aqui falando do amor, da grandeza e da misericórdia de Deus. Nós estamos então lendo a palavra de Deus, fazendo assim uma meditação no livro de Gálatas. Nós já falamos sobre o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Agora nós estamos no versículo de número 10. Versículo de número 10 de Gálatas, capítulo 3. Essa carta é uma carta muito rica, é uma carta muito assim, onde Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala com muita exclusividade um assunto muito importante, porque conforme já foi falado nos vídeos passados, o povo eles do século I, os Gálatas, eles tinham começado no espírito e estavam terminando na carne. Por quê? Porque eles estavam querendo voltar a guardar a lei para serem salvos. Por isso Paulo falou: quem é que vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Então, Paulo nessa carta ele mostra que a lei é impotente para salvar. A lei é fraca, é ineficaz, ela não tem poder para poder salvar o homem. E nós estamos então meditando no livro de Gálatas e estamos falando sobre a lei, a graça e a fé. Então aqui no capítulo 3 e no versículo 10, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Então você vê que as pessoas que querem guardar a lei, eles estão debaixo de maldição. Não que a lei é maldita, presta atenção, não é que a lei é maldita, mas todos aqueles que não obedecerem, todos aqueles que não permanecerem em todas as coisas que estavam escritas no livro da lei, eles eram considerados malditos. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Por que Paulo falou que aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição? Porque Paulo tinha certeza e convicção que ninguém, nem judeu, piorou gentio, ele conseguiu guardar todos os mandamentos da lei. Porque quando Deus ele deu a lei para Moisés, então ali Deus havia falado que maldito era o homem que não permanecesse em todos os mandamentos da lei. Então, por isso que aqueles que querem se justificar pela lei, eles são malditos. Malditos por quê? Porque eles não conseguem guardar toda a lei de Moisés. Ninguém consegue. É o que sempre eu repito. Pedro falou: porque nós vamos colocar sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nós e nem nossos pais puderam suportar. Por que nós vamos colocar sobre os gentios que estão se convertendo um fardo tão pesado, se referindo à lei de Moisés, que nem nós e nem nossos pais puderam suportar? Então você vê que a lei era um fardo pesado. Mas Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus queria remir
aquele povo que estava debaixo da lei. Jesus queria ganhar aquele povo, porque a lei ela permaneceu de pé até o nascimento de Cristo. Então, depois que Cristo nasceu, agora nós temos que olhar para Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é por isso que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles não conseguem guardar toda a lei de Moisés. Eles não conseguem. Aí, tem gente que fala assim, mas existe dois tipos de lei, a lei moral e a lei cerimonial. Nós guardamos a lei moral. Jesus aboliu a lei cerimonial. Não, senhor. A Bíblia diz o seguinte, maldito é aquele que não permanecer em toda, tanto na moral como na cerimonial. Maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então a pessoa que quer guardar a lei, ele tem que obedecer Levítico todinho, Êxodo todinho, Deuteronômio todinho, ele tem que obedecer Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ele tem que obedecer Números e não pode pular um tio, ele não pode pular uma vírgula, um J e nem um tio da lei de Moisés, se ele quiser ser salvo pela lei. Então você vê, meu irmão, que isso é impossível. Impossível. Por isso que a lei era transitória. A lei ela tinha fim. Ela terminou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, presta atenção. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então você vê que o justo, ele viverá da fé. E pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém, nem gentio e nem judeu, será justificado por guardar a lei. Ninguém será justificado. Aí ele continua dizendo o seguinte, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então você vê que Cristo, ele se fez maldição por nós e ele nos resgatou da maldição da lei. E ele repete que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E maldito, ele fala aqui, e Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repito, por que maldição da lei? Não que a lei era maldita, mas se a pessoa não obedecesse toda a lei, então ele era uma pessoa maldita. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou, quer dizer, ele riscou aquelas ordenanças que era contra nós, contra os judeus, conforme Paulo disse. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, das luas, ou por causa dos sábados. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Então você vê que quando uma pessoa chegar perto de você, querendo te julgar, te condenar por causa do sábado, não é? E Paulo fala, e por que vos carregam novamente de ordenanças, como não toques, não proves, não manusieis? Então, isso daí era coisa da lei, né? Era coisa da lei. Aí Paulo falou, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo que vocês estão comendo, pelo que vocês estão bebendo. Por quê? Porque a lei proibia comer muitos tipos de carne. A lei proibia muitas coisas. É só você ler lá no livro de Levítico,
de Deuteronômio, de Números, você vai ver que a lei proibia eles comer, eles tocarem em muitas coisas. Eles não poderiam provar muitas coisas. Não poderiam trabalhar dia de sábado. Era muita ordenança. Muita ordenança. Tinham que se circuncidar. Era muita coisa. Muita coisa. Aí ele fala assim, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então você vê que a salvação, ela já tinha sido anunciada a Abraão pela fé. Já apontava, a salvação já apontava para a posteridade de Abraão, e não as posteridades, mas a posteridade, falando de Jesus Cristo, que ele seria o autor e o consumador da nossa fé. Então, se você quer ser salvo, meu irmão, você tem que seguir o exemplo de Cristo. Sede meus seguidores. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a salvação está em Cristo, está em Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, está escrito que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por que fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Ele é a graça, conforme está lá escrito em Tito, que a graça da salvação se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos o presente século, uma vida sóbria, justa e piamente em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a salvação é pela graça, é pela fé em Jesus Cristo. Não é pela lei, conforme muitos estão querendo voltar a ressuscitar a lei mosaica. Muitas igrejas estão aí ensinando o povo a fazer circuncisão. Muitas igrejas estão aí ensinando o povo a fazer festa da Páscoa. Muitas igrejas estão aí pregando guardar sábado. Diz que você não pode tomar café, você não pode tomar Coca-Cola, você não pode tomar refrigerante, você não pode... irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar com essa bobeira. Vamos parar de querer ressuscitar uma coisa que já está enterrada. Uma coisa que já foi anulada. A Bíblia diz que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Está lá no livro de Coríntios. Não é? Mas Cristo, ele trouxe para nós um novo testamento. Uma nova roupagem. Uma nova fé. Uma nova esperança. Então eu sei que tem muitos irmãos, tem muitas irmãs. Por que eu estou aqui dando esse estudo no livro de Gálatas? Porque eu sei que tem irmãos, tem irmã, que você tem muitas dúvidas na sua mente. Você tem muita dúvida, você fica assim perturbado. Você não sabe se você guarda a lei, se você não guarda a lei, porque alguém chega no seu ouvido e começa a dizer, não, você aceitou Jesus, mas você tem que guardar a lei. E eles querem usar até a Bíblia.
Eles querem usar até a Bíblia, fazer igual Satanás fez. Satanás não usou a Bíblia para poder tentar Jesus lá no deserto? Satanás usou a Bíblia. E muitos hoje também usam a Bíblia, com versículos distorcidos. Talvez você não tenha assim um certo amadurecimento, você não tenha assim uma certa visão. Talvez você está começando agora. E aí você fica naquela dúvida. Se guarda a lei, se não guarda a lei, se guarda o sábado, se não guarda o sábado, se faz circuncisão, se não faz circuncisão, se pode comer isso, se não pode comer aquilo. Então você está precisando de uma orientação. A Bíblia diz que, lá no livro de Timóteo, capítulo 4, que toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar, sendo recebida com ação de graça. Toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar. Foi Deus que criou os animais. Foi Deus que criou os animais. Você vê que quando Deus mandou Noé colocar os animais na arca, aqueles animais que eram considerados imundos, Deus poderia ter deixado eles do lado de fora, para eles poderem morrer afogados. Mas por quê? Mas Deus, ele ia purificar todas as coisas. Quando Pedro viu aquela visão daquele lençol atado pelas 4 pontas, com aqueles animais, quadrúpedes, répteis e todos os animais, e a voz falou: Pedro, mata e come. Ele dizia: não, Senhor, eu não como coisa imunda. Aí Deus falou: não faças tu imundo o que Deus purificou. Por isso que a Bíblia diz que toda a criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar. E lá em Romanos capítulo 14, a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia diz que nada é imundo a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Você já leu Romanos capítulo 14? Quando Paulo ele fala sobre isso? Que aquele que é fraco come legumes. Não é? Aquele que é fraco, ele come legumes. E Paulo ali, ele fala para os romanos que nada é de si mesmo imunda. Paulo estava se referindo o que aquilo dali, meu irmão? Paulo estava se referindo, sabe o quê? Aquelas carnes proibidas, lá no livro de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Por quê? Porque aquilo dali acabou, meu irmão. Aquilo dali acabou. Por isso é que ele falou: eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imunda. Mas se tem alguém que acha que é imunda, então para esse é imunda. Agora, para nós não é. Para nós, tudo que Deus fez foi bom. Toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar. Nada há que rejeitar. Então, olha bem, aí ele continua dizendo assim, ó. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. A lei foi dada por causa das transgressões. Era para frear o povo. Até que viesse a posteridade, que é Cristo. Não é as posteridades. É a posteridade, que é Cristo. Então, a lei, ela foi dada, ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, que é Cristo. Que coisa linda, meu irmão. Aí ele diz assim, ó: a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade,
teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então você vê que antes que a lei viesse, antes que a fé viesse, nós estávamos guardados. Paulo falou que os judeus estavam debaixo da lei. Eles estavam debaixo da lei esperando o nascimento de Cristo, o Messias. Esperando a promessa que o próprio Moisés falou, que o Senhor levantará um outro profeta, a esse vós ouvireis. Você sabia que Jesus ele teve uma grande luta com os judeus por não guardar o sábado? A Bíblia diz lá no livro de São João que os judeus, eles queriam matar Jesus porque ele não guardava o sábado. Eles queriam que Jesus, quando chegasse no dia de sábado, eles queriam que Jesus parasse a sua atividade. Eles queriam que Jesus, quando chegasse no sábado, ele cruzasse os braços. Mas Jesus não. O trabalho de Jesus era aquele. Era aquele. Então, eles queriam que no sábado Jesus parasse para descansar. Mas ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então os judeus, eles queriam matar Jesus porque ele não guardava o sábado. Inclusive, eles disseram assim, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Está lá no livro de São João. Os fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Quantos que já falaram isso para você também, não é? Que você não é de Deus porque você não guarda o sábado. Quantos que já falaram para mim, você não é de Deus, você não guarda o sábado, você não vai ser salvo. Falaram a mesma coisa para Jesus. Falaram a mesma coisa para Jesus. Esse homem não é de Deus, ele não descansa dia de sábado. E ainda manda os discípulos dele colher espigas no dia de sábado. Passaram lá numa roça e os discípulos então começaram a colher espigas, o que era proibido pela lei. Eles não poderiam nem colher o maná dia de sábado, eles poderiam. Piorou as espigas. Não é verdade? Aí Jesus não guardava o sábado, os discípulos dele também não. Quebrantava. E por isso ele foi duramente perseguido. E ele falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Quer dizer, eu tanto posso guardar como posso não guardar, eu faço o que eu quiser. Quando ele disse, eu sou o Senhor do sábado, ele estava dizendo que o sábado era servo dele. Se ele era Senhor do sábado, o sábado era servo dele. E ele falou, eu sou o Senhor do sábado. Por isso eu tenho autoridade sobre ele. E os discípulos meus, eles não guardam o sábado. Porque eu sou o Senhor do sábado. Ô meu irmão, pelo amor de Deus. Não deixe esses guardadores do sábado te enganar. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Cuidado. Cuidado. Então aqui nós estamos terminando Gálatas, capítulo de número 3. Agora, vamos ler para terminar o capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vós revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus não há judeu, não há gentio, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, todos são iguais, todos. Nós, os gentios, seremos salvos pela fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe você, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, os amados e queridos irmãos que acabaram de ouvir esse ensinamento da Tua palavra. Abra os seus entendimentos, meu Deus, para que eles saiam do engano, para que não sejam enganados, meu Deus, pelos falsos profetas, pelos falsificadores da Tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Abençoa o Teu povo em todos os lugares. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor. Salva, liberta, transforma. Abençoa, meu Deus, enchendo da Tua graça, do Teu poder e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, breve nós estaremos meditando no capítulo 4 do livro de Gálatas. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.